Hoje, neste vídeo, você vai ver como esses 7 hábitos podem transformar sua produtividade e sucesso. Bora pro vídeo. Se você quer ser uma pessoa altamente eficaz, você precisaria ler esse livro aqui, ó. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Lições poderosas para a transformação pessoal. Eu já li esse livro aqui faz um tempo, mas ele é tão bom, eu gosto tanto desse livro aqui, eu falo tanto sobre ele, que eu pensei, eu vou gravar um vídeo de uns, 15 minutos, não sei quanto tempo vai dar, 10, falando sobre esses 7 hábitos, porque isso aqui faz tanto sentido, que eu preciso compartilhar isso com você. Eu sei que nem todo mundo tem o hábito da leitura, é um livro generoso aqui, mas deveria ter o hábito da leitura. Mas eu quero compartilhar isso aqui com você porque eu acho que vale muito a pena. Tem muito de psicologia nesses livros de desenvolvimento pessoal. Eu adoro. Eu leio muito livro nesse sentido aqui e eu vou compartilhar com você. Então, o que ele fala, sobre essa questão de ser pessoas altamente eficazes? Ele fala aqui de transformação pessoal. Então, eu vou te falar quais são esses 7 hábitos aqui, vou compartilhar isso aqui com você. O primeiro é, seja proativo. Você precisa ser responsável pelos seus resultados. E aí quando eu tô falando resultados, eu não tô falando só de vida profissional não, da vida como um todo. Ele é muito voltado aqui para a questão profissional, mas acho que a gente pode encaixar isso para a vida. Você que é uma dona de casa, que tá assistindo isso aqui, esse vídeo, isso daqui pode ser muito útil para você também. Você que é um adolescente, um estudante, eu acho que vale para todo mundo, um idoso, qualquer pessoa que queira melhorar pode aplicar tudo isso. Essa questão da proatividade é você não responsabilizar os outros, as circunstâncias, enfim, qualquer outra coisa a não ser você mesmo pelas suas próprias coisas, pelas suas próprias decisões, pelas próprias coisas que você faz na sua vida. E você deve sempre se concentrar no que você está fazendo, no que está sob o seu controle. Sempre fazer o que você precisa de fato fazer. 2. Comece com um objetivo em mente. É sempre muito importante você saber o que você quer. Qual é o seu objetivo? Tenha muito claro isso. Você já viu aquela frase? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve? É basicamente isso. Então, tenha muito claro o que você quer. Tenha claro quais são os objetivos e se eles estão, de fato, alinhados com seus valores, com quem de fato você é. E é extremamente importante, ele indica muito isso aqui, você imaginar o seu objetivo mesmo antes dele acontecer. Então, quando você tiver um objetivo, ou se você precisar criar um objetivo, já imagine aquilo acontecendo de fato. Isso ajuda muito no processo de você conseguir alcançar aquele objetivo. 3. Primeiro, o mais importante, é fundamental você saber dizer não. E você saber de fato o que é importante para você fazer. Essa coisa do não é importante porque você está ali focado, você tem o seu objetivo, você tem as coisas para fazer, mas vai chegando um monte de coisa e você não sabe dizer não. Então, o que era prioridade, o que deveria ser prioridade, vai ficando para depois. E isso atrapalha no seu processo de ser uma pessoa eficaz. Se você não consegue dizer não, se você não consegue filtrar o que é de fato prioridade, você vai ficar perdido. Você vai fazer uma coisa, outra, e o que você deveria estar fazendo fica para depois, para o último plano, e às vezes você nem faz. 4. Pense ganha-ganha. O que é isso? Ele fala muito sobre isso aqui, é muito legal esse capítulo. Ele fala assim que o ganha-ganha é quando a sua relação com o outro, as duas partes vão ganhar. Não é uma relação perde-ganha, que você perde, o outro ganha, ou ganha-perde, que só o outro ganha e você não ganha nada. Os dois têm que ganhar. Então, toda relação que você tem, seja profissional, seja de amizade, seja de relacionamento, se não for recíproco, se as duas partes não ganharem, uma hora ela entra em desequilíbrio. E essa relação não vai se sustentar. Então, toda relação que você tiver, que você entrega alguma coisa para outra pessoa, mas também recebe, ela sempre vai ser muito útil e muito produtiva. Para isso é importante você desenvolver empatia com o outro e sempre evitar competir. Você sempre procurar cooperar. Aí você fala assim, mas no meu trabalho eu estou competindo com fulano. Ninguém entra numa disputa sozinho. Se você está com aquele olhar com aquela pessoa que você precisa competir com ela para ganhar alguma coisa ou para sobressair, você já está perdendo. Porque a energia que você está gastando, o sentido dela, não é de fato fazer uma cooperação para ter essa relação ganha-ganha. Você quer superar aquela pessoa.
E muitas vezes eu sei que na vida profissional você precisa se destacar, você precisa superar outra pessoa para avançar, para ser promovido. Mas ele fala aqui que quando você faz isso na base da cooperação, a chance de você conseguir isso é muito maior do que baseado na competição. Pessoal, pausa rápida aqui. Se você quiser estar adquirindo esse livro que a doutora Sandra está falando aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que tem ajudado muitas pessoas, vou estar deixando aqui o link na descrição. 5. Procure primeiro entender, depois ser entendido. Isso, numa comunicação, é fundamental. As pessoas têm uma tendência a sempre querer dar solução, responder. É difícil as pessoas ouvirem o outro. Enquanto ela está ouvindo, ela já está pensando numa resposta. Ela não está, de fato, prestando atenção naquilo. Então ela já está querendo responder, ou se defender, ou argumentar, ou colocar o seu ponto de vista. E aí a comunicação, ela fica ruidosa, ela não acontece. Porque você não está nem absorvendo o que a outra pessoa está falando, você só quer colocar o seu ponto de vista. Quando você cria uma empatia, um vínculo com a pessoa, até uma pessoa difícil que você se relaciona no seu trabalho, por exemplo, essa relação muda. Então, quando ele fala assim, primeiro compreenda só para depois ser compreendido, isso fortalece as relações. E quando você tem uma relação mais fortalecida com a outra pessoa, isso ajuda, isso te faz crescer, isso te faz ser uma pessoa mais eficaz, porque você está ali também disposta a entender o outro, a observar o ponto de vista do outro. Pode ser que você lide com uma pessoa, por exemplo, no seu trabalho, que tenha ideias opostas à sua, ou que tem ideias horríveis, é uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem a competência que você tem, mas quando você se dispõe a entender por que ela pensa daquele jeito, por que ela é assim, isso te fortalece, isso te engrandece. Às vezes, aquilo que para você acha que é só 50% que ela está dando, que ela poderia dar mais, na verdade é o 100% que ela pode dar. Ela não pode dar mais que aquilo. Quando você tem esse olhar sobre o outro, ou também ao contrário, quando você olha para o outro e de fato o outro sabe mais que você, é melhor que você profissionalmente, e você se colocar nesse entendimento de que sim, eu posso aprender com essa pessoa, todo mundo ganha, principalmente você. Você está se identificando com esse vídeo? Você vive algumas coisas ou já faz algumas coisas dessas, ou tem dificuldade de fazer alguma, principalmente dessa última que eu falei de ouvir? Conta aqui pra mim, conta aqui sua experiência sobre isso, como é que é você no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, com esses hábitos aqui das pessoas altamente eficazes. Compartilha aqui com a gente. 6. Crie sinergia. O que é isso? É você trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, e aí você pode falar, mas eu prefiro muito mais trabalhar sozinho. Eu me identifico, inclusive, com isso. Mas a gente sempre pode pensar que o todo é sempre maior que a soma das partes. Então, obviamente que uma pessoa que trabalha sozinha, ela pode sim ter ganhos, trabalhar bem, mas se ela consegue criar essa sinergia com outras pessoas que vão ajudá-la nesse processo, isso pode ser ainda muito melhor. Aí você pode falar, mas é muito difícil achar alguém para trabalhar junto. Sim, dependendo de como as relações são construídas, pode ser difícil, sim. Mas quando você consegue fazer essa sinergia com as pessoas, o trabalho e a vida, o dia a dia, flui muito melhor. Talvez você já tenha passado por uma situação assim, eu tô indo pro meu trabalho e olhar para aquelas pessoas... Peraí. Eu tô indo pro meu trabalho e lidar com aquelas pessoas, ver aquelas pessoas, é tão difícil, nem queria ir. Porque a relação com as pessoas é tão difícil que atrapalha você mostrar o seu potencial, o seu melhor lado, você mostrar o profissional ou a pessoa que você é por causa das pessoas. Então, se você consegue criar uma sinergia boa com o grupo de trabalho, com as pessoas que você se relaciona, com as pessoas que você tem que conviver, é muito melhor. Você se torna uma pessoa mais eficaz porque você criou uma sinergia boa com essas pessoas. E o hábito 7, afine o instrumento. O que é isso? Quando eu vi isso aqui, eu falei, o que é isso, afine o instrumento? Achei que era alguma coisa, eu nem sei. Quando eu comecei a ler esse capítulo, foi o capítulo de fato que eu mais gostei, porque é psicologia pura. O que é afine o instrumento? O que é o instrumento de uma pessoa eficaz? Ela mesma. Você é o seu instrumento. Então, ele fala para você cuidar do seu espírito, do seu corpo, da sua mente, do seu emocional, de você ter momentos de autocuidado, ter momentos de prazer, momentos de descanso, estudar,
aprender, se aprimorar, nunca pare. Afinal, o instrumento é exatamente isso, né? Depois que eu li todo o capítulo, faz muito sentido. Quando você está tocando um instrumento, eu fiz assim, eu pensei, acho que inconscientemente veio um violino, nem sei porquê, mas veio. Então você está ali tocando. Chega uma hora que aquele instrumento ele começa a desafinar. Por quê? Porque você precisa olhar para ele, você precisa cuidar, você precisa afinar, você precisa limpar. Isso com a gente também, com o nosso corpo, com a nossa mente. Por isso que a leitura, o estudo, você assistir vídeos, coisas que te edificam, quanto mais você faz isso, mais você afina o seu próprio instrumento, que é você. Então não adianta nada você ser aquela pessoa que faz, que acontece, que faz um monte de coisa, que resolve problema, se por dentro você não tá bem, você não tá legal, você não tá se aprimorando constantemente, você não tá lendo constantemente. Vai chegar uma hora que você vai desafinar. Vai chegar uma hora que você vai precisar parar para afinar, para olhar, para de fato se cuidar. Não, tira esse ficou ruim, Gu, peraí. Vai chegar uma hora que você vai precisar se olhar, se cuidar, para você estar sempre afinado. Então é importantíssimo que você tenha momentos de autocuidado, que você seja uma pessoa que esteja sempre lendo, estudando, se aprimorando, buscando vídeos meus aqui como esse, ou de outras pessoas que edificam, que ensinam coisas positivas, para você estar sempre se aprimorando. A gente está sempre num processo de construção, a gente nunca está pronto. Então, quanto mais você puder olhar para você, cuidar de você, mais você vai conseguir fazer todos esses 6 hábitos anteriores. Esse 7º é como ele amarra todos os outros. Sem esse 7º hábito, que é você cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, de tudo, de você como um todo, os outros 6 você não vai dar conta de fazer. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Qual desses hábitos você já aplica? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.